Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Toda honra, toda glória, todo louvor. A paz do Senhor, querida igreja. Sal da terra, luz do mundo, abençoando as famílias e o meio ambiente. Nós vamos estudar hoje a lição, estudo de número 12, como foi orientado pelo nosso pastor domingo passado. O estudo 12 hoje encerra a revista de Gálatas e Efésios, e no domingo que vem será iniciada a nova revista, o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias. A relação entre filhos e pais, patrões e empregados. Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 9. O texto áureo se encontra em Efésios 6, 2, e diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A verdade prática nos diz: devemos viver de modo a glorificar a Deus, promovendo harmonia e respeito mútuo em todas as esferas da vida, incluindo as relações entre filhos e pais, patrões e funcionários. Nós vamos fazer a leitura bíblica agora responsiva, que se encontra em Efésios 6, de 1 a 9. Eu vou iniciar e os irmãos, então, depois de mim. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Todos juntos. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Senhor nosso Deus e Pai, te adoramos, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra. E te pedimos hoje, Senhor, a tua verdadeira instrução para as nossas vidas, que seja guardada em nosso coração para uma efetiva prática na nossa família, em tudo que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Nessa lição, nesse estudo, nós percebemos que o apóstolo Paulo continua a dar instruções sobre como viver de forma digna o chamado cristão, o nosso chamado cristão, aplicando os princípios do Evangelho às relações cotidianas. E já inicia aí a lição com uma frase muito importante, impactante: a bênção de ser filho. É grande a importância da ordem divina no lar. É importante, assim devemos fazer nos nossos lares. O impacto duradouro disso é impressionante na vida dos filhos, dos pais e também da sociedade como um todo. Para entender o ensino do apóstolo Paulo aqui, é preciso compreender o contexto histórico em que ele vivia quando ele escreveu a carta. A família, na época, estava abalada, tanto na cultura grega, romana, judaica. O judaísmo, por exemplo, estava influenciado por pensamentos que tinham uma nova visão a respeito do divórcio. O divórcio, na época, estava comum. E por isso nós lemos em Mateus 19 os fariseus ali fazendo perguntas a Jesus a respeito do divórcio. No contexto grego, a devassidão estava agregada aos costumes deles e a cultura romana estava ainda mais grave. Então, a família estava minada em seus conceitos. E quando Paulo fala a respeito do respeito que a mulher deve ter ao seu marido e também do amor do marido em relação à mulher, Paulo ele vinha na contramão daquele tempo, daquele pensamento ali daquele povo. Era uma contracultura. Ele foi como um revolucionário ali. Ele estava falando
quando ele fala de pais e filhos, a um povo submetido a um sistema em que o pai tinha toda a autoridade sobre o filho. O poder estava na mão do pai. Ele era quase que um déspota. Podia fazer o que queria com o filho. E por isso as palavras de Paulo, elas se revestem de um significado muito mais profundo do que o que podemos ver assim, na primeira vista, lendo, não é? Então, vamos pensar hoje nós, o nosso contexto, o que nós vivemos hoje, em relação a essa matéria tratada aqui na lição. Como é que está essa relação entre pais e filhos hoje? E se formos pensar cada um de nós no nosso próprio contexto de vida, de família, como nós fomos criados, como fomos formados, o que mudou, né, do nosso tempo, da nossa geração para cá. Como está hoje? Primeiramente, vamos trazer aqui o nosso estudo, agora que já vamos entrar mais na lição, para o contexto em que nós vivemos. E são as configurações familiares hoje, elas são diferentes, não é? E primeiro entender que não vamos falar, quando se fala aqui em pais, é pai e mãe, realmente. Estamos falando para os pais. E as configurações familiares hoje, elas devem ser observadas, né? A questão de pessoas exercerem o papel de pais. Aqui em Belém, por exemplo, aqui na nossa região, é muito comum os avós criarem, tios criarem. Então, há pessoas que, na verdade, não são os pais, verdadeiramente, mas que exercem o papel de pais. E esses princípios que nós vamos hoje aqui tratar, são princípios aplicáveis a todos aqueles que são pais, mães, e que exercem a condição, o papel de pai, de mãe, de pais na sua família. O apóstolo Paulo aborda aqui relacionamentos familiares e profissionais, sob uma perspectiva do Evangelho, uma perspectiva cristã. As instruções que foram dadas ali à igreja de Éfeso, elas continuam relevantes, até para nós hoje, para a construção de lares, de ambientes saudáveis, não só familiares, mas também ambientes de trabalho saudáveis e alinhados à vontade de Deus. O ensino é para nós que somos cristãos. Então, temos que ter essa visão do alinhamento com a vontade de Deus, com os princípios bíblicos. E é importante a obediência e a honra no contexto familiar, conforme ensinou o apóstolo. E é importante também compreender essa importância da obediência e da honra nas relações familiares, reconhecendo a importância dos pais como líderes responsáveis por exercer autoridade com amor e equilíbrio. Quando falamos em equilíbrio, nós lembramos assim de palavras como razoabilidade, com aquilo que é razoável, com aquilo que é proporcional, com aquilo que é dentro da medida correta. Então, aplicar os princípios de respeito e justiça nas relações familiares e profissionais reflete, com certeza, o caráter cristão e irradia por toda a sociedade, iluminando quem está sem a luz da Bíblia na sua vida. Eu vou insistir um pouco mais na importância da obediência. Essa exortação de entender, compreender que se deve obedecer e honrar os pais, reflete a centralidade da família como uma instituição criada por Deus para a geração, formação e proteção dos seres humanos. Quem aqui nunca lembrou da família ou nunca correu para a casa do pai ou para a sua casa se sentindo abrigado, se sentindo ali protegido, não é? Então, ninguém tem dúvida quanto a isso, dessa função que a família tem de proteger, de nos sentirmos ali como um lugar de abrigo. A obediência no lar, ela serve como um aprendizado, como uma prática salutar, ajudando que os nossos filhos, que as pessoas entendam a importância de respeitar as outras pessoas fora do lar, as autoridades e principalmente Deus. O nosso cristianismo, ele precisa ser capaz de mudar o nosso relacionamento dentro da nossa família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, na sociedade, na situação do empregado e empregador, que pode ser também uma situação que ocorra dentro da família, dentro do lar. A plenitude do Espírito Santo se verifica num relacionamento em que se vê, de fato, realmente, esse respeito, honra, amor, dignidade. E isso também no relacionamento do casal, no relacionamento do casamento. Então, a importância
de honrar pai e mãe, a importância de obedecer. Isso tem que ficar muito bem gravado na nossa mente, no nosso coração, e nós devemos passar isso para os nossos filhos. O respeito dos filhos aos pais. São 3 motivos que os filhos têm, e a gente já lemos hoje a passagem bíblica, e já está ali delineado isso. Primeiramente porque é justo, é um princípio natural, que está presente até no mundo animal, na natureza criada por Deus. E as grandes religiões não pagãs, elas também obedecem esse princípio, elas têm isso, praticam, principalmente a cultura oriental. Lá é muito forte, porque é um princípio que transcende culturas em razão do seu benefício de trazer harmonia para as famílias, trazendo também uma base saudável para a sociedade. Então, é um princípio extremamente forte. As pessoas, até antes de virem para o cristianismo, já conhecem, já estão conscientes desse princípio de respeito aos pais, de respeito aos mais velhos. Então, nos dias de hoje, é preciso nós refletirmos um pouquinho sobre essa falta de reverência que nós vemos tanto em relação aos pais, em relação aos mais velhos, em relação, inclusive, às autoridades. E o apóstolo Paulo ensina sobre isso em 2 Timóteo 3, 15. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nós lemos lá: sabe, porém, isto... Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E o conselho ao final: foge também destes. Ser filho é um privilégio, é bom, é muito bom, mas traz responsabilidades também. E essa honra que nós estamos tratando até agora, ela se manifesta no comportamento, nas atitudes, nas ações práticas, no cuidado dos pais na velhice, na gratidão e o reconhecimento dos pais pelo que eles fizeram em seu papel na formação, e todos os esforços que eles empregaram para esse fim, para a formação do filho. Não é cobrando perfeição dos pais, ou culpando os pais de alguma coisa e nem exigindo nada. Nós não somos perfeitos, nossos pais também não foram perfeitos. Com o olhar que nós temos dos princípios bíblicos, dos princípios cristãos, nós devemos olhar para os nossos pais, como o Senhor nos ensina a olhar para o próximo, não é? Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, devemos nos colocar no lugar, tentar entender. E aquilo que não deu certo a partir de nós, a partir de Jesus, passa a dar certo. Porque a conversão também dos nossos pais, ela pode ter ocorrido depois, ela pode ainda vir a ocorrer. E essa transformação nós só podemos ver a partir da conversão verdadeira e genuína. Mas também temos inexperiências quando começamos a exercer esse papel de pais. É diferente a nossa visão de quando tivemos o primeiro filho, quando tivemos o último. Então, tudo isso tem que contar. E cabe a nós, como cristãos, que queremos viver a Bíblia Sagrada, entender isso dentro da nossa família, nas nossas relações familiares, em relação aos nossos pais. É importante se colocar no lugar dos pais e compreender também o percurso deles, agindo com empatia, sem julgar, sem humilhar, sem desprezar, evidentemente. Existe razão para honrarmos o pai, os nossos pais. São várias razões. Uma razão, a lei de Deus. Primeiro, já dissemos a primeira, é justo, como diz a Bíblia. Uma outra razão, uma segunda razão, é lei de Deus, é mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe, e é com promessa, porque honrar é mais do que obedecer. É amar, é respeitar, é ser grato, é cuidar dos pais. Quando não se cuida dos pais, está se desonrando os pais. Honrar significa prestigiar, ser fonte de prazer aos pais. Dar carinho, dar tempo, não abandonar. E essa atitude toda não se limita à infância, mas acompanha por toda a vida, mesmo depois da independência. Então, quem ainda tem pais aqui, eu, por exemplo, não tenho mais, cuidem dos seus pais, valorizem os seus pais. Não tem coisa melhor na vida do que ter pai, do que ter mãe. Eles são referência para nós. Então, às vezes, o corre-corre da vida, a rebeldia que está instalada, às vezes, nos nossos corações, impede os filhos de devotarem aos pais tudo aquilo que eles são dignos de receber. Ninguém pode, na verdade, desconectar a vida espiritual da vida familiar. Nós não podemos levar Deus a sério
se nós não honrarmos e respeitarmos os nossos pais. A autoridade dos pais, ela foi dada por Deus. Quem honra os pais está honrando ao próprio Deus. É uma demonstração de fidelidade a Deus que valoriza muito as relações familiares como essenciais para uma sociedade digna, para a estabilidade, para a prosperidade da sociedade. Então, honrar aos pais traz benefícios. E a Bíblia fala, nós já lemos hoje, traz prosperidade. E essa prosperidade não significa bens materiais. Não é uma prosperidade que diz respeito somente à longevidade física também. Mas significa ter uma vida com significado. Uma vida com paz, alegria, realizações. Não é? A Bíblia diz, para que tudo te vá bem. Nós somos abençoados, na verdade, com toda sorte de bênçãos, quando nós honramos os nossos pais. Quantas bênçãos os filhos recebem quando de fato obedecem a Deus e aos seus pais. Quantos livramentos nós não recebemos quando nós resolvemos, aceitamos obedecer a Deus e obedecer aos nossos pais. Vocês devem ter exemplos também de terem seguido conselhos dos pais e terem sido abençoados, e terem sido livrados, terem recebido grandes livramentos. Eu, por exemplo, tenho vou contar rapidamente, isso é muito forte na minha memória. Eu era muito criança, eu nem sei como eu lembro disso, mas eu era muito menina e eu tinha irmãos mais velhos, estavam lá na casa dos meus pais naquele dia, e os meus irmãos mais velhos, que já dirigiam, eu tinha também um cunhado lá comigo, eles iam numa sorveteria muito conhecida lá na cidade de Teresina, onde eu morava. E saíram os quatro, iam sair os quatro no carro, meu cunhado dirigindo, a minha irmã com um outro irmão e a outra cunhada. E me convidaram para ir. Eu era uma menina muito nova, criança mesmo. Mas eles gostavam, né, de estar ali comigo, e me convidaram para ir. Minha mãe, na hora, não deixou eu ir, e não deixou, e eu chorei muito, esperneei muito, queria muito. Aquele passeio, para mim, era o passeio mais maravilhoso. Eu amava a companhia daqueles irmãos, eu era muito bem tratada. E eu não fui, eles foram. E eu fiquei em casa, né, chorando, demorei muito chorando. Mas aconteceu um acidente naquele dia com eles. Graças a Deus não houve morte, nem nada grave. Um quebrou o braço, outro quebrou a clavícula. Mas eu não sei se eu estivesse no carro, que eu era criança, muito menina, o que teria acontecido comigo. Então, os nossos pais, eles são levantados por Deus para cuidar, para proteger, para orientar, para ensinar. A minha mãe ali foi usada para que talvez aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus tem na minha vida, não fosse impedido através de uma situação como aquela. Mas devemos obedecer os nossos pais. Só existe uma exceção em relação a isso. Quando forem ordens, comandos em desrespeito às Escrituras Sagradas. Em Atos 5:29, nós lemos: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Então, hoje nós vemos muitas notícias, não é? De pais que às vezes encaminham os filhos nas drogas, em situações difíceis, em situações que vão colocá-los em dificuldade na sociedade, situações contra a lei, contra as Escrituras. Então, é a única razão em que se pode deixar de obedecer. Uma terceira razão muito forte para obedecer é por causa do Evangelho. No versículo 1 que nós já lemos hoje, tem a expressão no Senhor. Essa expressão deve ser associada com o texto de Colossenses 3:20, que diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O tudo aí não está englobando a falta de moral, né? Como eu já disse, são muitos os exemplos, inclusive de devassidão. O tudo não é genérico, é tudo que é compatível e agradável e aceitável ao Senhor. Os filhos devem obedecer por essa razão maior, mais excelente. Primeiramente, submissos a Jesus, porque são cristãos, porque são servos de Deus, porque têm temor de Deus e têm a Bíblia como bússola. Um lar onde a obediência e honra se torna um lugar de amor, um lugar de segurança, refletindo o propósito de Deus para a família. Ser filho é uma oportunidade única de experimentar o cuidado divino e aprender a depender da orientação de Deus. Quem é filho de Deus aqui nessa manhã? Nós somos filhos de Deus. A obediência e a honra abrem portas para bênçãos duradouras nas nossas vidas, tanto no âmbito familiar como no âmbito espiritual. A obediência e a honra, o respeito, cultivam um ambiente saudável familiar. O amor e o cuidado são promovidos.
E é esse o relacionamento que Deus quer. Ele quer ter com seus filhos também, com seus filhos que somos nós, espirituais. É um relacionamento fundado em amor, em respeito e em confiança. Sobre os pais agora. Pais sábios e equilibrados. Os pais têm um papel central na criação e na educação dos filhos. É uma responsabilidade espiritual e emocional. Devem cumprir a sua missão com autoridade e com amor, orientando e disciplinando de forma justa, construtiva e respeitosa. Eu sei que aqui tem muitos pais, então vamos repetir essas 3 palavras? De forma justa, construtiva e respeitosa. Não é a ausência de correção, não, mas é a prática da correção dentro de um cuidado equilibrado. Esse ambiente criado pelos pais com os filhos deve proporcionar que eles se sintam amados e respeitados, aprendendo a desenvolver. Quando ele aprende a obedecer, quando ele obedece, ele aprende a desenvolver uma maturidade espiritual, é desenvolvida na vida dele, uma maturidade espiritual e também emocional. Diante daquele contexto do apóstolo Paulo, em que do pai que pode tudo, né, do pai que tinha todo o domínio no filho, o apóstolo apresenta para nós o modelo de Deus, do qual se origina o modelo da paternidade. Nosso Deus é pai. Essa postura deve ser a dos pais. O espelho em Deus, nas Escrituras. No versículo 4 que nós já lemos, Paulo fala dos princípios cristãos que devem ser obedecidos pelos pais. E no nosso contexto aqui, como eu já disse, pelos pais, pelas mães, por aqueles que exercem essa função de pai. Primeiramente, não provocar a ira dos filhos. Nós lemos já, não provoqueis a ira os filhos. Cada um de nós, irmãos, os nossos filhos, tem uma personalidade delicada, diferente. Alguns são mais sensíveis, outros menos. Mas nós somos sensíveis. Todos nós temos sentimentos. E um pai e uma mãe precisam ter sensibilidade de um modo especial para tratar com seus filhos, para não provocar a ira deles, para não provocar o desânimo, a raiva. O excesso de autoridade ou a ausência de autoridade provocam ira. Quando acontece a ausência, o que é que o pai sente? O que é que os filhos sentem? Os pais não estão nem aí para eles. Se sentem abandonados, desprestigiados, desvalorizados, se sentem invisíveis quando isso acontece. E o excesso, né, aquele cabresto demais colocado pelos pais, também atrapalha, porque parece que os pais nunca confiam nos filhos, ou que eles aprendem, ou que eles obedecem, ou que eles também são cristãos, como nós somos. Então, os pais precisam de discernimento de que os filhos são diferentes também. São outros temperamentos, outra personalidade, outra realidade, outra perspectiva. Né? Quando a gente faz uma análise da nossa própria história, do que como foi na geração passada, nós entendemos muito perfeitamente as diferenças hoje. Então, é outra perspectiva. E não fazer também comparações, né? Porque a comparação é péssima em praticamente tudo, em quase tudo na nossa vida. É preciso respeitar a individualidade de cada um, como Deus faz conosco, como Deus distribui os ministérios, como Deus tem um projeto singular para cada um de nós. Nós temos que entender isso e respeitar. E nós podemos e devemos manter a unidade, assim como é ensinado sempre aqui na igreja, a unidade da igreja, do corpo de Cristo, dos filhos de Deus, é uma diversidade na unidade, na nossa casa, na nossa família, em relação aos nossos filhos também deve ser assim. Nunca esquecendo que além da singularidade de cada um, tem um projeto especial de Deus, diferente para a vida de cada um. Para as nossas vidas e assim também para a vida deles. A comparação, na verdade, gera disputa, gera complexo, outros sentimentos negativos também. E se esse tipo de prática inicia na família, assim será a prática de vida deles depois, em tudo que fizerem, em qualquer grupo que forem, já será uma característica dessas pessoas na sociedade, provocando inveja, provocando tristeza, na verdade. Então, é preciso evitar atitudes e comportamentos que provoquem nos filhos frustração, ressentimento, raiva, ter cuidado na abordagem com os filhos, evitando essas práticas que desmotivam,
quando eu pedi antes para os irmãos repetirem, construtiva. Nós devemos ter práticas sempre construtivas, nunca destrutivas. Evitar práticas que machuquem, que minem a confiança e o respeito mútuo. Então, é preciso evitar autoritarismo extremo, falta de sensibilidade, ou seja, ignorar as necessidades emocionais dos nossos filhos, desvalorizar os sentimentos deles ou ridicularizá-los. Irmãos, quando a gente assimila esse princípio maior do amor, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós temos que assimilar no sentido de entender que o nosso próximo começa lá na nossa casa. Olhar assim para o marido, assim para a esposa, como uma pessoa que tem necessidades também, necessidades de atenção, necessidades, sofrimentos, tristezas, que muitas vezes nós mesmos provocamos também. Então precisamos, dentro da nossa casa, olhar para quem está ali, principalmente quem está debaixo da nossa autoridade, como o nosso próximo, que precisa ser amado como nós mesmos, nos colocar no lugar de cada um. Às vezes, quando somos implacáveis como mães, não conseguimos entender só disciplinar, e disciplinar muitas vezes além da conta. E se nos colocarmos no lugar do filho, da filha, como é que estão se sentindo? Como é que está o meu papel de cristã, não é? Diante do meu filho? Tem jeito para isso, né? Tem arrependimento, tem pedido de perdão, tem mudança de comportamento, tem abraço, né? Porque o crente mesmo, ele reconcilia. O crente mesmo, ele volta atrás. Ele perdoa e ele também pede perdão. Então, a inconsistência também deve ser evitada. Prometer e não cumprir. Sempre, eu vou, amanhã, não, eu faço. Cumprir aquilo que promete. E essas comparações negativas que eu já falei, que ferem a autoestima, provocando raiva, sentimentos de inferioridade. O exagero na cobrança dá aquela impressão para o filho de que ele nunca vai atingir a expectativa dos pais, de que ele nunca vai conseguir agradar. Imagine, vamos pensar nós viver dessa forma. A predileção também por um filho provoca a ira, provoca aquele sentimento, a autoestima baixa. Isso vai para a vida inteira, irmãos. Isso tem que ser ajustado, consertado, modificado. Nós precisamos, na verdade, estimular, encorajar, mas o excesso de proteção também não é bom e também provoca a ira do filho. A falta de diálogo. A comunicação em tudo por tudo na nossa vida deve ser priorizada. Como vamos falar de Jesus se nós não soubermos nos comunicar? Se não gostamos de nos comunicar. Então, a falta de diálogo também provoca a ira. E na Bíblia tem o exemplo de Davi e Absalão, né? Absalão, que ficou afastado do pai, naquele episódio triste na vida deles, ele mandou um recado para o pai dele, dizendo: eu prefiro que o Senhor me mate do que me deixe aqui distante do Senhor, sem falar comigo. E então, a situação não foi resolvida, e aquela mágoa tornou-se, né, num ressentimento enorme. Ele acabou conspirando contra o pai dele e houve aquela tragédia, porque isso tudo magoa e machuca, e isso não deve ser incentivado, isso não deve acontecer. E as 3 exortações positivas para nós hoje, é o que nós chamamos aqui, o título da lição, de disciplina amorosa. Criar na disciplina e admoestação do Senhor. O papel dos pais não é apenas material, comida, roupa, escola, médico, mas os filhos também precisam de carinho, de atenção, de presença, de disciplina, porque disciplinar é amor. Isso é alimentar, é criar, é uma disciplina com encorajamento, porque se não for assim, ela é doentia. Temos que entender. Então, é preciso abraçar os nossos filhos, beijar, trazer para perto, ter atitude de amor, de carinho, botar no colo se for preciso, dar afeto. Treinar os filhos através da disciplina, das regras, das normas, da Bíblia. Sabe por quê? Porque a natureza deles é ruim como a nossa é também. Veja só o que diz a Bíblia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, 12. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Romanos 7, 21. Então, a responsabilidade de treinar, de educar, de incutir a palavra, de ensinar, é dos pais. É a responsabilidade da educação cristã.
ela não é da escola e nem é prioritariamente da igreja, mas é dos pais. Eles têm a responsabilidade de criar os filhos, não só para lhes obedecer, mas para obedecerem a Deus, para terem salvação e para serem discípulos de Jesus. Essa disciplina, no sentido da correção, ela não pode ser exagerada e nem punitiva tão somente, porque aquilo que é só punitivo dá uma ideia de vingança. Mas essa disciplina, ela tem que ter o caráter do amor, ela é corretiva, porque quem corrige, ama. O nosso Deus é Deus que ama, e por isso Ele nos corrige. Então, nós precisamos disso, e a Bíblia deve ser o fundamento da instrução e de todo o ensino. Eu vou ler um trecho rápido aí na revista, está na página 74, no tópico da disciplina amorosa. Na perspectiva bíblica, disciplina significa educar os filhos para viver em conformidade com os bons princípios, ajudando-os a desenvolver caráter, autocontrole e responsabilidade. Esse processo exige paciência e coerência, evitando extremos como permissividade ou severidade excessiva. Mais na frente, ainda aí nesse tópico, no outro tópico, a admoestação do Senhor, nós lemos também sobre a importância de integrar os ensinamentos de Deus no cotidiano da família. Precisamos fazer isso. Isso envolve transmitir valores espirituais, ensinar os filhos a discernirem entre o certo e o errado, e tudo à luz das Escrituras Sagradas. Devemos compartilhar a palavra de Deus com os nossos filhos e incentivar essa relação pessoal entre eles e Cristo. Então, a educação espiritual, ela começa realmente no lar e é reforçada pelo exemplo dos pais. É preciso refletir equilíbrio, o equilíbrio necessário entre autoridade, amor, criando um ambiente saudável para um crescimento social, emocional e espiritual. Essa paciência e sabedoria nós temos que ter, nós temos que colocar Deus, a centralidade de Deus no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. Isso fortalece os laços familiares, isso fortalece o evangelho no mundo, a implantação do reino de Deus no mundo, que é o nosso papel, que é o que nós fazemos. Servos e senhores. Naquela época de Paulo, a escravidão era uma triste realidade ali, no mundo romano. E as famílias cristãs, elas também possuíam escravos. E Paulo aqui, ele traz orientações para disciplinar essas relações sob o prisma do amor cristão. Primeiramente, ele dá orientação aos servos. Isso era um contexto ali. Mas nós vamos trazer agora para o contexto em que nós vivemos, aplicando os princípios cristãos muito bem frisados por Paulo. A realidade que nós vivemos é outra. O Brasil, na sua maioria, quando vamos ver sobre isso, tem trabalhadores e trabalhadores subordinados, que são aqueles chamados empregados e empregadores, aqueles que prestam serviço a alguém de forma subordinada, recebendo comandos mediante pagamento, mediante salário. Então, qual é o princípio primeiro, fundamental aqui do apóstolo Paulo? Sinceridade do trabalhador. Sinceridade do trabalhador, daquele que trabalha nessa condição que eu já falei aqui, que tem um empregador para receber o serviço que ele presta e que vai pagar o seu serviço sendo um serviço subordinado. É certo que a informalidade no Brasil, ela tem crescido, mas ainda é essa a maioria das relações de trabalho que nós temos. Essa relação de trabalho, ela é subordinada, tem hierarquia, tem comandos, a pessoa trabalha recebendo comandos, mas o fundamental aqui, que eu já comecei, e Paulo nos ensina, é a sinceridade do trabalhador. Então, o ensino bíblico para nós é trabalhar com sinceridade, como se o trabalho fosse prestado para Deus. Evitar a enrolação, evitar a sabotagem do trabalho e do empreendimento, sendo assim um mau colaborador, ou um mau funcionário, ou um mau empregado. Não ser daqueles que só trabalham quando são vistos, ou quando têm que prestar contas, ou quando querem impressionar para dizer que estão fazendo, que estão trabalhando. Esse serviço tem que ser prestado de forma correta, sem subordinação, sem dar mau exemplo para os outros. Afinal de contas, nós estamos estudando aqui hoje princípios cristãos. Existe também a lei dos homens, que regula essas relações, aos direitos e aos deveres dos trabalhadores. E ali também estão prescritas algumas situações, alguns comportamentos, inclusive éticos. Por exemplo, não falar mal dos patrões, não agir com desonestidade. E principalmente se você é cristão, você deve orar pelos empregadores, orar pelo empreendimento, ser grato a Deus pela oportunidade de trabalhar, de poder produzir, de ter os órgãos de sentidos e ter força de trabalho e capacidade de trabalho. Para quê? Para que você
possa se sustentar, ter a dignidade de ser sustentado através do seu trabalho. Isso é uma grande oportunidade que o Senhor nos dá. Então, nós devemos ser gratos por isso, por termos um trabalho digno, que paga as nossas contas, que paga o colégio do nosso filho, que paga o plano de saúde, que traz a comida para casa. Então, isso é muito bom. É entender também que precisamos valorizar as oportunidades que Deus nos dá, fazer o nosso melhor, para que o nosso melhor seja visto pelo Senhor. E dali daquele pouco, e dali daquele projeto que temos, Ele possa nos colocar depois no muito. Precisamos entender, irmãos, que receber comandos, receber ordens de como trabalhar numa empresa, no empreendimento, numa residência, onde for, no serviço público, isso não humilha ninguém. Isso faz parte de um trabalho subordinado. Eu trabalho há muitos anos, irmãos. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Primeiramente, eu fui dona do meu próprio trabalho, porque eu era professora particular na minha casa, dava aula para os primos das minhas amigas. Então, primeiramente, era de graça o meu trabalho. Eu ensinava a tarefa, depois comecei a ganhar uns presentes das mães deles, e depois começaram a me pagar alguma coisa. Depois, quando eu tive idade, eu fui ser professora de inglês, numa escola de inglês, que eu tinha acabado de fazer o curso, me submeti a um treinamento e fui. Depois, eu fui trabalhar no serviço público, e até hoje eu trabalho. Eu tenho 56 anos, eu comecei a trabalhar aos 16. Os irmãos façam as contas de quanto tempo eu trabalhei. Tirando esse período que eu dava aula particular para os primos das minhas amigas, todo o meu trabalho foi subordinado. Todo. Recebendo ordens, recebendo comandos. Muitas vezes passei por dificuldades, mas eu não tenho nenhum problema quanto a isso, não. Eu acho muito bom o meu trabalho, eu sou muito grata. Não acho ruim receber ordens e receber comandos. E aquela pessoa que não consegue receber comandos, que irrita, que se incomoda com aquilo, que às vezes está no lugar errado, porque acha que tem que trabalhar, dono do seu próprio negócio, está tudo certo, está tudo bom. Aproveite a oportunidade que o Senhor lhe dá, trabalhe direitinho, peça ao Senhor melhores oportunidades, Ele vai lhe dar. Ele vai lhe abençoar. Faça a sua parte como se você estivesse fazendo para Deus. É o que ensina a palavra. Servindo como ao Senhor. Servindo como ao Senhor. Sendo ético. É a ética baseada nos princípios cristãos. Trabalhando como se fosse para Deus. É uma espiritualidade na prática. O cristão demonstra a sua fé no seu ambiente de trabalho, reconhecendo que a sua devoção a Cristo, o seu temor a Deus é o que dá sentido a todas as suas ações, a tudo aquilo que ele faz no seu trabalho. Todo trabalho, mesmo sob autoridade, deve ser prestado como serviço ao Senhor. Todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo pode ser modificado para aquilo que sonhamos, se houver no nosso coração um coração grato, um coração obediente a Deus, um coração sincero, um coração humilde, aquela tentativa de agradar a Deus em tudo que faz, o Senhor coloca, o Senhor nos surpreende. Quando nós menos esperamos, nós estamos num lugar que nunca imaginamos estar. Ele dá muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos. Agora, nós vamos para as orientações aos empregadores, que é como está aí na revista, na nossa lição e na palavra de Deus. Tratar com respeito e justiça. Vamos repetir? Tratar com respeito e justiça, sem ameaças. Existe a lei terrena também que regula tudo isso hoje em dia. Para aquela época em que havia escravos, Paulo se mostrou o quê? Revolucionário. Foi o impacto do evangelho ali naquele tempo, do evangelho transformador nas relações humanas. É o princípio da dignidade da pessoa humana bem evidenciado no evangelho de Cristo. Paulo começou a pregar sobre isso, porque a vida cristã, ela transforma-nos pessoalmente, mas ela muda também as estruturas sociais a partir do evangelho de Cristo, que é vivido, que é praticado por aqueles que acreditam. A vida cristã, repita, transforma a nossa vida pessoal e as estruturas sociais. Então, é uma liderança baseada na compaixão e na responsabilidade. Se colocar no lugar do outro. Se você estivesse naquele lugar, como você gostaria de ser tratado? Se você fosse aquela pessoa, talvez você conhece um pouco a história de vida dela. Se você estivesse naquele momento vivendo o que ela está vivendo, como você gostaria de ser tratado? E isso na sua posição de empregador, de patrão. Deus é o verdadeiro Senhor de tudo e de todos. Ele não faz acepção de pessoas. O respeito, a honra, a obediência a Deus, ela deve nortear tudo que nós fazemos. E quanto aos empregadores, devemos considerar
que o nosso Deus, o que Ele nos ensina, como Ele faz, como Ele age conosco. Deus não faz acepção de pessoas, independentemente das posições sociais, independentemente das hierarquias. Então é um desafio para todos nós cristãos praticar a equidade com as pessoas, a humanidade. Nós somos seres humanos, então nós praticamos a humanidade com os outros nas nossas relações, principalmente quando exercemos posições de poder, de hierarquia. E a nossa lição nos ensina sobre isso aí, lá na página 75, servindo como ao Senhor. Em última instância, servir a Cristo e não aos homens. Receberemos nossa recompensa de Cristo, ainda que os homens não nos recompensem. Todo o bem que você fizer voltará a você. O nosso Deus é galardoador. Também todo o mal que você fizer voltará a você. Essa regra da colheita funciona também em relação aos patrões no trato com os servos, pois Deus não faz acepção de pessoas. Tem ainda um texto no final muito bom. Os senhores cristãos são lembrados de que também tem um Senhor nos céus, que não faz acepção de pessoas. Isso significa que diante de Deus não há superioridade de posição ou status. Todos serão julgados pela mesma medida. Essa verdade desafia qualquer atitude de arrogância ou abuso de poder, encorajando uma liderança que reflete o caráter de Cristo e demonstre que a fé cristã não apenas transforma a vida pessoal, mas também as estruturas sociais. Meus irmãos, nós somos desafiados hoje a criar um ambiente de relações saudáveis. E muitas vezes nós agimos na contramão do mundo, e é assim mesmo que nós somos. Nós não agregamos para nós os valores do mundo, nem o que as pessoas lá fazem, mas nós agimos diferente. Muitas vezes nós somos desprezados por isso. Muitas vezes nem nos dão o valor igual aos outros. Nem falando aqui num valor maior. Nós não estamos também aqui para agradar homens. Mas o que eu quero dizer é que mesmo quando não nos considerem, mesmo quando não vejam isso em nós, importe-se com o que Deus está vendo, com o que você está fazendo para Deus e como você está servindo ao Senhor. Para encerrar a lição de hoje, que eu já terminei aqui na revista, nós às vezes ficamos impactados com alguns ensinamentos que nos vêm assim, já depois de tantos anos de prática, de crente, né? Eu mesma. E uma coisa que dói muito é para os pais, né? Quando a gente se reconhece em alguma coisa que a gente não devia ter feito, mas já fez. Mas ainda tem tempo. Se os filhos estão aí, se os pais estão aí, se perdoem, se resolvam e vivam a palavra de Deus. Não é? Mas às vezes nós nos perguntamos também por que tanto direcionamento, por que tanto ensinamento? Por que às vezes coisas que podíamos ter aprendido lá atrás e depois aprendemos mais lá na frente? O pastor Itamar, quando se converteu, ele já adulto, ele uma vez gosta de dizer isso, que a única coisa que ele tem pena, que ele sente, é não ter se convertido antes, para que aquele tempo dele antes tivesse sido diferente. E assim é com todos nós. Mas trazendo aqui um texto simples, rápido, do profeta Jeremias, que vamos começar a estudar, no capítulo 1. O Senhor diz para o profeta: no ventre materno eu te conheci, e antes que nasceste, consagrei, e te constituí profeta às nações. Constituiu Jeremias, constituiu cada um de nós aqui. O Senhor nos escolheu, nos separou e nos constituiu. O Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães. E o Senhor nos levanta nessa manhã. O Senhor já tem nos levantado, o Senhor já nos levantou, para que as nossas vidas sejam vidas de honra, sejamos vasos para a honra. E é por isso que nós aprendemos a cada dia a palavra do Senhor. Ele tem expectativa em nós, Ele tem projeto para nós, Ele tem plano para nós. E é muito importante nós termos essa compreensão daquilo que Deus tem para nós, do projeto que Ele tem para nós. Entendermos o que Deus fala conosco, o que Deus já tem feito na nossa vida e que nos dá uma direção muito clara daquilo que Ele tem para nós, onde Ele quer que nós estejamos, para quem nós devemos falar, em que meio devemos estar, onde Ele nos coloca, onde Ele também não nos leva, como Ele age em nós, como Ele nos prepara. Todos nós nascemos com um propósito, nossos filhos também. A nossa família foi constituída com um propósito. Nós convivemos com as pessoas, seja qual for o relacionamento, patrões, empregados, o que for, com um propósito. Porque nós fomos constituídos por Deus para isso. Nós precisamos ter essa consciência.
do que Ele tem para nós, do que Ele quer de nós e do que Ele espera de nós. Muitas vezes nós damos desculpas, o profeta também deu desculpa, dizendo que era apenas uma criança. Às vezes nós inventamos tantas coisas. Às vezes até nós nos comparamos com os outros e colocamos isso diante de Deus e damos como desculpa. Mas é muito importante nós sabermos onde, em que lugar, em que hora, para que Deus nos constituiu, para plantarmos as sementes. Veja o ministério infantil da nossa igreja, veja como é que foi. Eu também aceitei a Cristo criança, numa igreja que também cuidou de mim. Vejam as sementes aqui que foram plantadas e que já germinaram. Nós temos um Deus que nos dispõe a orientar, dirigir, e nós somos aqueles que temos que nos dispor a fazer aquilo que Deus nos orienta. A igreja é um lugar de bênção, para sermos abençoados e abençoarmos quem está ao nosso redor. Então, irmãos, hoje, não temas as lutas, não temas os problemas. O que já passou, Deus já fez novo. Jesus já mudou todas as coisas na sua vida. Se os seus filhos já aceitaram a Cristo, já mudou na vida dos seus filhos. Tome posse dessa verdade, desse propósito que Deus tem para você. O profeta ainda, Jeremias, Deus fala com ele assim. Ele levantou o profeta também levantou sobre as nações para arrancar, derrubar, destruir, arruinar. E também levantou o profeta, como ele também nos levanta, para edificar e plantar. Mas arruinar o quê? Tudo de ruim. Tudo aquilo que precisa ser tirado, destruído, arrancado, desfeito na nossa vida, naquilo que nós tivemos, algum tipo de influência. Precisa arrancar para que possa ser edificado. Então, muitas vezes nós recebemos ensinamentos em idades, em momentos da nossa vida. Por que aprendemos agora? Por que ouvimos agora? Porque podemos mudar, podemos arrancar, arruinar tudo aquilo que atrapalha o projeto de Deus na nossa vida. O Senhor nos levantou para plantar, para edificar. Então o Senhor nos constituiu como profetas no meio do povo, e a obra começa em nós mesmos. E é por isso que nós aprendemos a palavra de Deus todo dia e a cada dia. E é por isso que o nosso pastor começou com o propósito e o plano de nós estudarmos a Bíblia aqui, livro por livro, toda a Bíblia, porque nós precisamos desse ensinamento e de que isso faça morada na nossa vida todo o tempo. Sempre estamos aprendendo com o Senhor, estamos sendo renovados pela renovação da nossa mente, transformados por isso. E a renovação da mente, como está em Romanos 12, 2, é um processo contínuo de transformação espiritual, onde você deixa de se conformar com os padrões do mundo, onde você deixa para trás aquilo que precisa deixar, arranca o que tem que arrancar, deixa a velha natureza para lá. Na verdade, é um convite a uma mudança profunda nas nossas vidas, na nossa forma de agir, de interagir, na nossa casa, aqui na igreja, que é uma família, no mundo. Romanos 12, 2 nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus vos abençoe nessa manhã, nesse domingo e nessa semana. Muito obrigada.